Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui com Gabriela Amaral Almeida. Ela é diretora de Animal Cordial, que foi um dos filmes mais legais e mais interessantes que passou no cinema ano passado. Ela está aqui em Porto Alegre para uma sessão exclusiva do novo filme dela, A Sombra do Pai. Muito obrigado, Gabriela, por estar aqui. Obrigada a você, obrigada a vocês. Gosto muito do teu trabalho e acho muito interessante que cada vez que a gente assiste os teus filmes, a gente descobre novas camadas. De onde vem toda essa tua inspiração para o cinema fantástico que tu produz, que tu realiza? Então, essa coisa da camada é bem interessante porque me interessa muito um cinema que trabalhe no primeiro nível de narrativa, como Hitchcock. Não que eu me chegue perto, mas assim, eu sempre gostei de histórias que aparentemente parecem só um conto, e aí quanto mais você pensa sobre elas, mais você vai encontrando as profundidades, sabe? Então esse é o cinema que me interessa, é um cinema construído em níveis, em camadas, onde a primeira camada é sempre a história. Então a história tem que ser sempre forte, tem que ter sempre uma adesão do espectador à história, ao que está sendo contado, e aí os outros elementos vão trabalhando para potencializar essa história, para desdobrar essa história em outros significados. Então eu acho que é o tipo de cinema que me interessa. O Animal Cordial ele tem uma crítica social, né, impregnada nele. Esse novo também tem em forma de metáfora? Uhum. Eu acho que falar de crítica social, falar de narrativa no Brasil, ou quando ela é feita em qualquer lugar do mundo, eu acho que os narradores, eles, de alguma forma, sempre captam o contexto quando criam os personagens. Na verdade, não dá para separar no momento da criação o que é que vem antes, né? Se vem o tema, se vem a questão que o personagem está tentando resolver, se vem uma imagem, enfim. Mas eu acredito muito que os personagens não nasçam em tubos de ensaio. Então, eles trazem consigo todo esse comentário político, né, de um contexto, de um lugar, que no caso dos meus filmes, eles conversam com a realidade brasileira, porque eles foram feitos aqui. Mas é o que eu disse na resposta anterior, né? Tem também eu acho que tem uma camada ali dramatúrgica de questões humanas que faz com que esse filme funcione em qualquer lugar, né? Porque a gente se liga às questões humanas daqueles personagens. A morte, o medo da morte, o excesso de trabalho, a dificuldade de comunicação, são questões, né, nossas e de uma pessoa que está no Japão, literalmente. Eu apresentei O Sombra do Pai no Japão, e eles entraram no filme como um drama espiritual, por exemplo, né? Porque para eles a morte é uma coisa muito presente, não é tão tabu quanto para a gente. Então, algumas fantasmagorias do Sombra do Pai pareciam para os japoneses uma coisa bela, não uma coisa assustadora. Então, isso é muito interessante, né? Então, mesmo prescindindo de um contexto, eles conseguem acessar a humanidade dos personagens, né? Então, eu acho isso. Quando você cria em determinado contexto, seu contexto vem a reboque, né? No A Sombra do Pai agora tu aborda temas que nem tu falou, espiritualidade, também tema sobrenatural. Como realizar um filme e não tornar esses temas banais hoje em dia? Como trazer para o público esses temas de uma forma nova, de uma forma que as pessoas, eu já vi isso antes. Uhum. Eu acho que toda narrativa já foi contada, né, desde a antiga Grécia. Então a gente não está inventando o mundo, mas quando a gente começa a narrar as próprias histórias, ainda que haja uma repetição, né, de arquétipos, de temas, os grandes temas da morte, enfim, ainda que haja essa repetição, existe sempre um olhar fresco porque a gente está em outro tempo, né, está em um contexto específico, a depender de onde o narrador tenha crescido, o que ele tenha tido de influência, ele vai ver as coisas de determinado ângulo. Então, eu não me importo muito com essa questão do ineditismo. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou dirigindo, eu me importo honestamente com as questões mais profundas dos personagens e em ouvir, né, o que minha intuição diz sobre cada assunto que eu estou abordando. Então não há receita, né, no final das contas, para você fazer um filme ou escrever um romance, a não ser, eu acho que uma regra de ouro, que ouça a sua intuição, assim, e ao ouvi-la, né, entenda a complexidade que ela traz, né? Então tem muito trabalho, mas eu acho que em cima, né, do que você intui, mas eu acho que a intuição
o que vem do inconsciente é a coisa mais preciosa que você tem, assim, como criador, é ela, e você precisa ouvir. Falando em contar histórias, por que tu resolveu contar primeiro O Animal Cordial e não A Sombra do Pai? Então, foi o destino, porque A Sombra do Pai foi contemplado pelo Fundo Setorial do Audiovisual e a verba da Ancine, muito importante, um edital muito importante que está em risco. Falaremos sobre isso. Agora. Mas a liberação desse recurso, por causa da tramitação lá dentro, levaria 1 ano. E naquele ano eu não estava disposta a ficar mais 1 ano, que eu levei 8 anos, né? Indo e voltando no texto, eu queria muito dirigir o que eu estava sentindo no momento. Então, eu levei o projeto do Animal. Como eu teria esse ano de intervalo antes de dirigir O Sombra do Pai, não queria ficar debruçada sobre o projeto mais 1 ano. Eu levei um projeto novo ao Rodrigo Teixeira, da RT Features, que foi o Animal Cordial. Ele gostou muito. Eu acho o Rodrigo um produtor bastante sensível. Então, ele percebeu que ali estava uma história que precisava ser contada naquele momento. Então, a gente conseguiu, entre escrever, pré-produzir, produzir e começar a montar, em 1 ano, né? Foi bastante rápido, mas é a natureza do filme. Eu acho que a natureza explosiva do filme pedia esse tempo. O Animal Cordial, ele tem um efeito muito forte sobre as pessoas. Tu realmente deixa as pessoas muito perturbadas. Essa coisa de aguçar os sentidos do espectador. Quando tu tá escrevendo teu roteiro e dirigindo teu filme, isso é muito planejado da tua parte ou isso vem naturalmente? Porque é avassalador o efeito que o Animal Cordial teve sobre as pessoas que eu conversei sobre o filme e tal. E pelo que eu ando lendo de críticas em relação a este, parece que também o efeito se repete. Eu busco escrever e dirigir o que eu quero ver. E eu sou uma espectadora bem hardcore. Então, é isso, tá na minha intuição. Nada vem naturalmente em cinema. Tudo é fruto de um planejamento em cima de um impulso. Esse impulso meu é o que eu quero ver, né? É como eu quero ver, como eu quero ser afetada, é o tipo de filme que eu gosto de ver. Então, por mais que eu esteja falando muito calmamente com você, por trás disso eu escondo uma alma bastante perturbada, como todos, né? Todos nós. Mas, assim, o tipo de filme que me interessa é um filme que vai nesse limite das reações que eu tento provocar nos meus. É isso, eu filmo e escrevo o que eu quero ver e o que eu quero sentir no cinema. A Luciana Paes falou que quando ela estava gravando Animal Cordial, ela também, ficou muito perturbada gravando o filme. Tu tira o máximo dos teus atores. Nesse novo filme, como é que foi gravar com uma criança? Que aí muda um pouco, né? Como tu tava, que história tu estava contando para ela, para que ela pudesse trazer essa personagem? Legal a pergunta. Para criança, a gente sempre readapta, né? É uma questão ética para mim. Readaptar todo o significado do que eu estou contando para a criança trazer o máximo possível da experiência dela. Então, para a Nina, eu reescrevi o roteiro, tirei todas as cenas do pai, né, que são cenas bastante gráficas e bastante fortes. E, na medida do possível, eu usava muito o que ela estava vivendo em set para ativar os sentimentos, né? Então, criança é muito pouco cerebral, é maravilhoso de trabalhar, eu adoro. Então, quando eu costumo dizer que eu procuro a criança de cada ator, de cada adulto, né? Porque eu acho que quanto mais você entende os dispositivos inconscientes que levam aquela pessoa ao choro, ou ao riso, ou ao relaxamento, mais interessante e surpreendente se torna a atuação. Então, com a Nina é quase como se eu trabalhasse 2 textos, né? Às vezes eu falava com a Dalva, que para a Nina é uma menina que a gente combinou que seria uma menina que fala tudo pelo olhar, por telepatia. Então, eu precisava muito trabalhar esse olhar dela, né, a potência de significação desse olhar. Ou eu falava com a Nina. Tem cenas, por exemplo, tem uma cena específica no filme, que eu não vou dizer qual em que a Nina está muito emocionada, ela se despede de... Ela encontra um certo personagem da trama e ela chora. E esse ator ou atriz... no dia estava na última cena e ia se despedir dela. Então, 20 minutos de câmera foi essa atriz ou ator
né, falando com ela o quanto tinha sido especial aquela filmagem. Para a criança tudo é como se aquele presente nunca fosse passar, né? É uma percepção diferente do tempo. Então, e aí quando acontece a cena, quando a câmera está rodando, é o privilégio de rodar em digital. E aí quando a cena começa, quando eu dou a ação da cena, que é tipo valendo, né, o valendo para ela tá naquele num estado emocional bastante... e aquilo ali é a Nina, né? Sim. Aquilo não é atuado, né? Aquilo é sentido. Então, é isso. Eu busquei fazer com que o presente fosse muito presente, né? O tempo presente, o que ela estava vivendo fosse mais importante sempre do que o texto, né? Que o texto é uma coisa mais fria, mais distanciada. O filme ele estreou na quinta-feira, no meio desse boom que está acontecendo nos cinemas, que é com Os Vingadores. Eu queria saber a tua opinião sobre o quadro do cinema brasileiro nos cinemas atualmente. Então, nos cinemas, tem a questão do mercado do cinema predatório norte-americano, né? Que sempre dominou as salas, mas agora chegou no nível do absurdo. E no caso de lançar o filme também nesse momento de incerteza quanto à indústria audiovisual, acho que todo incentivo e toda a proteção que houver para que a gente crie um mercado, a gente tem gente para consumir o cinema da gente, a gente tem muita história para contar, a gente não tem o hábito, né, de assistir a filmes nacionais. Só mais 5 minutos, tá? Pode ser? 5 minutinhos? Teu próximo filme vai ser sobre exorcismos. Eu gostaria de saber se te preocupa esse bloqueio da Ancine em relação às verbas do nosso cinema atual, que ele está bloqueado. Me preocupa muito. Por uma exceção, esse filme vai ser realizado. Exceções não fazem a regra. Então, a minha preocupação não é pela minha realização pessoal, né, como cineasta, porque eu vou fazer mais um filme, não sei qual, que filme eu vou fazer quando, né? Mas pela existência de uma indústria que me absorva. Porque de nada adianta você estar formando em cinema, né? Você precisa ter uma indústria, você precisa ter um movimento, você precisa ter colegas, pares, você precisa ter escolas, né? Escolas no sentido de tipos de filme. A gente não existe só. Então, sim, me preocupa muito, muitíssimo. Me angustia muitíssimo. Vamos torcer para as coisas mudarem, melhorarem para o nosso cinema. Eu queria que tu convidasse a galera para conferir A Sombra do Pai nos cinemas. Gente, vão assistir A Sombra do Pai, tá nos cinemas. No dia 16 de maio entra na rede Cinépolis em mais 25 cinemas. É muito importante que vocês vão. O cinema brasileiro precisa de público e precisa do apoio de vocês agora, nesse momento, sobretudo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Prestigiem o cinema brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada a vocês. Assistam A Sombra do Pai. Assistam O Animal Cordial. Prestigiem o nosso cinema.